Essa história conta uma parábola de caráter fictício relacionado com a realidade para ensinar e exortar através dos mistérios de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Lúcia é a irmã mais nova entre 5 irmãos de uma certa família, cujos pais eram rígidos concernente à conduta moral de acordo com o que aprenderam em sua religião. Lúcia é a mais gentil e meiga entre seus irmãos, e não media esforços em ajudar alguém que estivesse precisando. A família frequentava uma igreja evangélica local, e Lúcia fazia parte da mocidade dessa igreja louvando em um coral. Sua voz era bonita e todos a elogiavam e a tinham com muito apreço naquela igreja. Certa feita, um rapaz que veio a visitar a igreja se revela ser um instrumentista, mas ninguém o conhecia e não sabiam nada a respeito dele. Nesse dia, concederam-no a oportunidade de tocar um instrumento na hora do louvor, e o tocou tão bem que todos ficaram admirados. Seu nome era Fábio e se dizia pertencer a um determinado ministério, o qual por algum motivo interno encontrava-se afastado. No decorrer do tempo, Fábio visitou mais vezes a igreja e acabou se interessando por Lúcia. E esta, por sua vez, não compartilhava do mesmo interesse por ele, pois Lúcia é muito responsável em questão de relacionamento e não via sinceridade em Fábio, pois ela bem sabia que por algum motivo ele estava afastado da igreja da qual viera, e isso a deixou em alerta. Mas outra jovem da mocidade, que se chama Mariana, se interessou por Fábio e sabia que ele desejava Lúcia. Se aproximava de Fábio, mas ele não lhe dava tanta atenção como ela queria, mas toda a atenção dele se voltava somente a Lúcia. Então, dia após dia, Mariana estava nutrindo dentro de si um sentimento de ódio com relação a Lúcia, e a inveja a consumiu. Certo dia, Lúcia voltava da escola, e no caminho para casa, Fábio, passando de moto e vendo-a, oferece-lhe uma carona. De pronto, Lúcia recusa a carona e permanece alguns poucos minutos dialogando com Fábio. Nesse tempo, Mariana também passa pelo local onde estavam Lúcia e Fábio, porque também estava voltando da escola, e os vê conversando na rua e cumprimenta-os com a paz e segue seu caminho. Lúcia, recusando a carona e as investidas de Fábio, se retira, se despedindo e vai embora, e Fábio segue por outro caminho. Mas Mariana, ao ver os dois conversando, sentiu muita raiva de Lúcia e consentia em vingar-se dela. Então Mariana começou a espalhar entre os irmãos da igreja e alguns conhecidos que Lúcia e Fábio estavam juntos, se encontrando às escondidas, sabendo ela quão rigorosos são os pais de Lúcia. Tão logo essa mentira se propagou como uma epidemia na igreja e fora dela, trazendo escândalo no ministério e na família de Lúcia. O caso virou motivo de gabinete entre as duas, porque Mariana acusava enquanto Lúcia se defendia da acusação, e o caso resultou em ambas dura disciplina. Os pais de Lúcia a castigaram por esse escândalo e a mesma sofreu muito por conta dessa mentira. Logo então, Fábio, sabendo do que houve com Lúcia, procura a liderança da igreja e conta a verdade, dizendo que nunca houve nada entre ele e Lúcia e que essa informação não passa de uma mentira. Mariana foi chamada e posta de frente com Fábio e confessa ter mentido a respeito de Lúcia, e que, na verdade, quem estava interessada em Fábio seria ela, e contou tudo o que aconteceu naquele dia. Ao final, Lúcia foi chamada para participar do gabinete onde toda a mentira foi desfeita, e Mariana pediu perdão a ela. Lúcia foi restituída à mocidade e encerrado a disciplina injusta. Porém, Mariana foi mantida em sua disciplina até o seu cumprimento.
Lúcia e sua família se viram aliviados desse escândalo e os demais irmãos, entendendo de que havia se tratado de uma mentira, acolheram Lúcia com amor. Mas umas poucas pessoas de fora da igreja ainda faziam comentários maldosos a respeito de Lúcia. Após esse fato, Lúcia superou toda essa difamação do seu nome e perdoou Mariana, e ambas se tornaram próximas. Fábio se reconciliou com seu ministério e continuou a visitar a igreja que Lúcia pertencia, e todos se tornaram muito amigos. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, embora sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, são dirigidas com um leme bem pequeno por aquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande matéria um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 6. Tiago traz um relato em sua carta acerca do poder destruidor da língua. Um membro que ao mesmo tempo abençoa e amaldiçoa segundo a decisão particular dos que a usam. E dentro da igreja, esse é um mal que pode acarretar em muitos escândalos envolvendo membros, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionárias e pastores. Basta um mal-entendido ou recebimento de alguma notícia ruim que a língua maldosa destila seu veneno, gerando na igreja a conhecida fofoca. Esse ato terrível e vergonhoso traz muitos transtornos na igreja e muito trabalho para o pastor para resolver essa questão. Porque surge contendas e destroem relacionamentos, comprometendo a comunhão no lugar onde somente Deus deve ser honrado. Por isso, além dessa história relatada, Tiago nos exorta para que não caiamos nessa armadilha do diabo. Fugir de toda a aparência do mal é o que precisamos fazer para coibir a má língua e também para que não usemos a nossa para amaldiçoar alguém por intermédio da fofoca. Porque o ato do perdão cura todas as feridas, mas não apagam as palavras que voaram ao vento.